Uma pergunta: por que se amontinam os gentios e os povos e imaginam coisas sem nenhum valor? Porque eles se juntam contra o ungido, a rebelião humana contra Deus e o seu ungido, enfurecem os gentios. Quem são os gentios? Gentios são aqueles que não colocam a sua confiança em Deus. Os homens planejam, imaginam coisas vazias e sem valor algum. Quem são esses? Por que eles fazem isso? São os poderosos da terra, os reis da terra, a autoridade. Eles levantam e conspiram contra o Senhor. O salmista está dizendo aos reis: olha, sejam prudentes, aos juízes, olha, muda a sua maneira de agir, a sua maneira de pensar. E ao ser confrontados pela palavra de Deus, pela palavra do Senhor, os reis da terra, os senhores da terra, ao serem confrontados pela palavra do Senhor, eles acreditam que o modo da vida cristã, daquilo que nós vivemos, daquilo que Cristo nos ensinou, é horrível e tira o prazer da vida. Por que eles se levantam contra o ungido? Porque eles acreditam que se eles se renderem a Cristo, o prazer da vida lhes será roubado. O homem se declara confiante em suas descobertas, na ciência, em seus inventos, e o homem pensa que ele está muito próximo da eternidade. Se gasta bilhões em busca da eternidade. Esses anos atrás o homem já estava declarando: não, o ser humano ele vai viver 150 anos, 160 anos. E apenas um vírus que nós nem enxergamos destrói uma vida. Nem conseguimos ver um pequeno vírus, e ele vem mostrar que o homem é finito, que o homem não é nada. Apesar de toda a descoberta, e muitas vezes nós pensamos: não, a ciência venceu. Não, a ciência não venceu, porque a ciência ela está muitos e muitos anos investindo para que o homem tenha vida. E vida eterna, não dependa de nada, dele mesmo, das suas próprias descobertas. Mas aí estamos 2 anos provando que um pequeno vírus pode destruir tudo aquilo que nós imaginávamos, que tínhamos conquistados, que seríamos fortes, independentes. E o salmista ele vem, por quê? Quando o salmista traz o questionamento, assim como Jó trouxe questionamento, Asaf trouxe questionamento diante de Deus, ele não está buscando simplesmente uma resposta. Quando nós vamos diante de Deus e perguntamos: por que Deus? Por que essas coisas? Por que essas coisas acontecem? Nós não devemos chegar diante de Deus apenas buscando uma simples resposta. O salmista estava pedindo ao Todo-Poderoso que explique qual é a dinâmica de toda essa questão. Por que tudo isso? Como tudo isso funciona? Como é que nós vamos enfrentar tudo isso? O salmista ele quer compreender plenamente e de modo absoluto o processo que leva à solução. Muitas vezes nós pensamos: não, se a ciência evoluir, nós vamos conquistar. Nós não vamos depender de mais nada. E percebemos que não. Percebemos que um simples vírus, ele pode destruir tudo aquilo que você construiu ou tudo aquilo que você sonhou. O importante da crise, estamos passando um momento de crise, se fala muito em crise. O importante da crise é saber como passar por ela. Como passar pela crise? Como vencer a crise? Esse ano Deus nos deu o quê? Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. O ano de firmar os passos no Senhor. Ano de colocar os nossos passos, o nosso caminhar, debaixo da palavra de Deus, ouvindo a sua orientação, buscando a sua orientação. Jesus,
Ele mesmo já orientava os seus discípulos que a crise, ela estaria todos os dias teríamos que enfrentar. E ele dá aos seus discípulos dizendo: olha, no mundo tereis aflições, no mundo vai ter aflições. João capítulo 16, do versículo 30 em diante, ele diz assim: agora conhecemos que sabes tudo, e não precisas de que alguém te interrogue. Por isso cremos que saíste de Deus. Respondeu-lhe Jesus: credes agora? E eis que chega a hora, e já se aproxima, em que vós sereis dispersos, cada um para a sua parte, me deixareis só, mas não estou só, porque o Pai está comigo. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz no mundo, para que em mim tereis paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então Jesus está ali mostrando aos seus discípulos que no mundo tereis aflições. No mundo tereis o quê? Ninguém está isento de enfrentar lutas, problemas familiares, problemas econômicos, problemas sociais. A promessa de Jesus é: agora vocês creem que saí do Pai, agora vocês creem que eu sou o Filho de Deus, em mim tenhas paz, eu venci o mundo. Onde nós vamos encontrar paz? Na ciência ou em Cristo? Em Cristo nós passaremos por toda e qualquer crise que se levantar. Eu sempre digo que é preciso aprender a ter paz no meio do caos. O caos não muda. Todos os dias nós enfrentaremos, ouviremos falar de caos, de guerras, de lutas, problemas financeiros, mas como viver, como passar por tudo isso, como vencer a crise e não usar a crise como desculpa. Muitas vezes nós nos apoderamos da crise e usamos a crise como desculpa. Não, é assim mesmo. Está todo mundo desse jeito. Não, é assim mesmo, temos que aceitar. Não, não temos que aceitar. Jesus disse: eu venci o mundo, tenha bom ânimo. Ele está dizendo: vocês vão vencer todos os problemas que se levantar. Então, como passar pela crise? Passar e vencer a crise e não usar a crise como acomodação. Não, não tem jeito, é assim mesmo. Não, nós temos que aceitar, é desta maneira. Nós não temos que aceitar. Jesus disse: olhe para mim, eu venci o mundo. No mundo tereis aflições, tereis tribulações, tereis guerras, haverá muitas coisas acontecendo, mas tenha paz em mim. Tenha paz em mim. Descansa em mim. Venha a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, ir a Jesus. Jó foi o homem que suportou as maiores decepções. Sabe o que é você ir dormir bilionário e acordar pobre? Isso aconteceu com Jó. Jó, quando vai dormir, ele era um homem bilionário, um homem muito rico, mas ao acordar, só péssimas notícias. Então ele foi o homem que enfrentou muitas decepções, perdeu seus filhos, servos, bens, sofre enfermidades terríveis, tumores. Abra a tua Bíblia em Jó capítulo 7, versículo 1 ao número 6, diz assim: porventura, não tem o homem guerra sobre a terra? E não são os seus dias como os dias do assalariado? Como o servo que suspira pela sombra, e como o assalariado que espera pela sua paga?
Assim me deram por herança meses de vaidade, e noites de trabalho me prepararam. Deitando-me a dormir, então digo: quando me levantarei? Mais comprida é a noite, e farto-me de revolver-me na cama até a alva. A minha carne se tem vestido de vermes e de torrões de pó. A minha pele está gretada, se fez abominável. Os meus dias são mais velozes do que a lançadeira do tecelão, e acaba sem esperança. Essas eram a palavra do justo Jó. Quando começa a história de Jó, Deus disse: tem visto meu servo Jó, como ele é justo? Mas ele passa pelas mesmas crises que o mundo nos oferece. E como vencer a tudo isso? O homem de Deus, ele traz a ira do inimigo. Sempre que você está prosperando, sempre que você está crescendo, o inimigo, ele olha para você com ira, com ódio, com raiva. Ele quer te destruir. Nós temos um inimigo que não é o nosso inimigo, mas é o inimigo de Deus. E qual é o seu desejo? Ele não pode atingir Deus. E ele tenta atingir aquilo que Deus ama. O inimigo muitas vezes ele não pode atingir você, mas ele vai contra um dos seus familiares. E vai te atingir da mesma maneira. Porque quem é que não chora vendo um filho sofrer? Quem é que não sofre vendo uma pessoa amada sofrendo? Então, ele não consegue atingir a Deus, mas ele tenta contra nós, que somos criaturas de Deus, somos a criação de Deus. Então, no versículo 17, ele diz assim, Jó ainda falando, que é o homem para que tanto o engrandeças e ponha nele o teu coração. Que é o homem para que o Senhor ame tanto. Quem é o homem para que Deus ponha o seu coração sobre ele? Então Jó, ele começa a questionar a Deus, ele começa a buscar em Deus. E no versículo 21 ele diz, e por que não perdoas as minhas transgressões e não tiras as minhas iniquidades? Porque agora me deitarei no pó e de madrugada me buscarás e não existirei mais. O porquê? Por quê? Essas são as nossas perguntas. Por que, Deus? Por que isso está acontecendo? Por que isso veio? Por que tudo isso acontece? São as perguntas, ou aquilo que nós já sabemos que vai acontecer. Que é o homem para que tanto o engrandeças e ponha nele o teu coração. Somos a imagem de Cristo. Quando nos rendemos a Cristo, Ele nos reconciliou ao Pai, nos levou ao Pai. O que o inimigo espera? Que nós venhamos negar a graça. Não é porque nós merecemos. Será que nós merecemos alguma coisa de Deus? Não, eu recebo porque eu sou bom. Não, eu não sou bom. Eu nada teria direito. Mas através da graça, o Senhor, Ele nos ama, Ele coloca o seu coração sobre nós. E isso traz a ira do inimigo. Isso, o inimigo, ele se levanta com fúria contra a nossa casa, contra os nossos familiares, contra os nossos negócios. É aí que nós temos que entender o propósito de tudo isso, o porquê de tudo isso. O salmista não estava ali apenas buscando, ele queria entender. Sabe, nós precisamos entender quem somos nós no mundo espiritual. Por que somos tão atacados? Por que somos tão odiados? Porque quando pensamos estarmos prosperando, crescendo, o inimigo está ao nosso redor e vindo com fúria. Por quê? Porque nós somos filhos de Deus.
Nós somos embaixadores de Cristo aqui nessa terra. Tem pessoas que o inimigo não está nem aí. O inimigo não se preocupa com eles, mas se preocupa com você. Porque ferindo você, ele está ferindo o Pai. Ferindo você, roubando, tirando. O que a esposa de Jó diz a ele? Olha, nega esse Deus. Era a esposa de Jó? Não, era o inimigo pela boca dela, falando, nega esse Deus e morre. Muitas vezes nós entendemos que o inimigo ele usa ao nosso redor para que nós venhamos desistir, venhamos perder a fé, venhamos perder o ânimo, venhamos perder a esperança. E ele diz, olha, tu falas como uma louca, você não sabe nada. Não é que ela não sofria, porque uma mãe que tinha perdido seu filho, tinha perdido ali os seus bens, a sua vida tinha virado de perna para o ar, naquele momento, ela teria todo o direito de questionar, e dizer a ele, olha, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Mas Jó, ele não queria entender apenas o que estava acontecendo, Jó queria trazer perguntas a Deus, por que ele está tendo esse acesso na minha vida? Se o Senhor me ama, que é o homem para que tanto o engrandeças? Jó, ele traz a lembrança, tudo que eu tenho, tudo que eu possuo, foi Deus quem me deu. Foi Deus que me abençoou. Sabe, quando estamos perdendo alguma coisa, nós temos que chegar diante de Deus e falar, Senhor, foi o Senhor que me deu. O Senhor que me abençoou. Por que agora está acontecendo isso? Porque agora o inimigo, ele está tendo acesso a tudo isso. E Jó, ele simplesmente queria entender tudo aquilo. Jó, ele não estava questionando a Deus, porque ele estava se rebelando contra Deus, mas ele estava vivendo algo que era necessário entender. O salmista, ele mesmo, ele tem a resposta para aquilo que ele estava buscando, e ele traz a resposta ali. Por que se amontinam os gentios, e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam, e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, rompamos as suas ataduras, sacudamos de nós as suas cordas. Será que nós estamos vendo isso em nossos dias? A única coisa que muitas vezes o Supremo se levanta para dizer é, não use mais a palavra de Deus. Não fale mais sobre esse Deus. Sacuda de nós isso. Nós somos os poderosos. Nós podemos todas as coisas. E muitas vezes não entendemos o que está ocorrendo. Mas no versículo 4 ele diz, aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. Não vá junto com eles. Confie em Deus. O Senhor se rirá deles. Não abra mão de servir ao Senhor. Não questione Deus com dúvidas. Questione a Deus, por que isso está nos acontecendo? Porque essas coisas estão vindo sobre nós? Porque Deus vai rir do inimigo, Deus vai rir das suas tentativas de nos afastar do seu amor. Quem poderá nos afastar do amor de Deus? Essa é a pergunta do apóstolo Paulo. Quem poderá, o que poderá nos afastar do amor de Deus? Abra a tua Bíblia em Romanos capítulo 8, versículo 37 diz assim, mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores, por aquele que nos amou. Em todas estas coisas, somos mais do que vencedores. Todas as coisas que se levantam contra nós, nós somos mais do que vencedores. Em Cristo, nós somos mais do que vencedores. E diz no versículo 38, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida,
nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente e nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O que pode nos afastar do amor de Deus? Quando Deus vai deixar de te amar? Pode alguma coisa impedir o amor de Deus? O inimigo, ele tenta de todas as formas o quê? Que nós venhamos negar a graça, que nós venhamos negar a proteção de Deus, que nós venhamos negar que Deus é sobre nós. Por isso a mulher de Jó, usada ali pelo inimigo, diz: olha, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Quantos momentos nós pensamos: não, eu não vou mais servir a Deus. Ah, mas que servir Deus? Nada, tudo é do mesmo jeito. Nós não percebemos a guerra que nós estamos travando. Quando é que nós enfraquecemos? Quando eu penso que eu posso vencer o mundo e o inimigo pela minha própria força. Quando eu penso que pela ciência eu posso vencer o vírus. Não posso. Está provado. Toma uma dose, 2 doses, 3 doses, 4 doses e vai tomar dose a vida inteira. Algo que nós nem vemos, nem sabemos de onde vem, como vem. É algo que é invisível aos nossos olhos, mas é mais poderoso do que a ciência. Muito mais. Não é para brincar. É algo terrível. E onde então nós pensamos que eu posso viver sem Deus? Onde eu posso pensar que pela minha força, pela minha sabedoria, pela ciência, eu posso vencer? Não, eu não preciso de Deus. Pobre homem. Enfraquecemos quando confiamos no eu. Muitas vezes nós nos perguntamos: mas Jó, ele era um homem tão justo, amado por Deus. Onde estavam os seus fracassos? Seus fracassos estavam no medo. Tudo o que eu temia me aconteceu. A palavra do Senhor nos chama a confiar em Deus. Ainda que os montes mudem de lugar, todavia eu confiarei em Deus. O medo do mal. E quando nós então entramos num processo que eu sou forte, eu posso. Eu não preciso de igreja, eu não preciso de Deus, eu não preciso da oração, eu não preciso de nada disso. Eu não preciso de nada disso. Abra a tua Bíblia em Jó, capítulo 29. Quando Jó começa a lembrar-se do passado, quando Jó começa a se lamentar, e ele traz a lembrança do seu primeiro estado, quando ele ainda era bilionário, quando ele tinha a proteção de Deus, quando ele podia tantas coisas, e ele começa ali revelar onde está o fracasso do homem, onde o homem fracassa. Qual é o fracasso do homem? Quando o homem confia no seu próprio braço, no seu próprio eu. E ele, capítulo 29, logo no primeiros versículos, ele já começa: a quem me dera ser como eu fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava. Quando eu pela sua luz caminhava pelas trevas, quando eu saía para a porta da cidade e me fazia preparar a minha cadeira, ouvindo-me algum ouvido me tinha por bem-aventurado, vendo-me algum olho dava testemunho de mim, porque eu livrava o miserável, porque eu livrava o miserável. Nós não livramos ninguém da miséria. Quem sou eu, se eu preciso de misericórdia?
Então Jó, ele se lembra, mesmo reconhecendo Deus, mas ele também dizia, porque eu livrava o miserável. Versículo 15, eu me fazia de olhos para o cego e de pés para o coxo. 16 ele diz, dos necessitados eu era pai, e as causas de que eu não tinha conhecimento, inquiria com diligência. Nós temos uma vaidade chamada eu tudo posso em Deus que me fortalece. Eu sozinho não posso nada. Eu não posso fazer nada se Deus não me fortalece. Se Deus não for comigo, eu não venço crises. Se Deus não for comigo, eu não venço medo. Se Deus não for comigo, eu caio em ciladas malignas. Eu preciso fugir da força do meu braço. Eu não posso vencer. Como o vírus mostrou a ciência do mundo, que a ciência do mundo tem muito ainda a buscar em Deus. Nos dê sabedoria, nos dê inteligência para que possamos. Porque alguns meses atrás, antes disso, o homem estava dizendo, descobrimos a eternidade. Não precisamos de Deus. Não precisamos. A religião é o ópio da humanidade. É o vício da humanidade. Nós não precisamos de nada disso. Mas Deus, Ele abre apenas uma porta de um vírus e diz, vocês não são nada. Sem mim, nada podeis fazer. E todos os bens que você confia, todos os bens que você acha que você adquiriu, de um dia para a noite, desaparece. Jó só recebe as notícias. Olha, sabe, os jumentos que você tinha, veio um raio, matou todos. Aquele galpão que você possuía, desabou. E Jó vai vendo a sua vida vindo de água abaixo, do dia para a noite. Os teus filhos, que você já sacrificava para não ficar devendo nada para Deus, você não tem mais. Teus filhos que eram tudo para você, não tem mais. Então Jó, ele agora começa a sua lamentação, e se lembrar do que ele fazia, de quem ele era, mas dentro das nossas palavras muitas vezes, daquilo que eu já fiz, daquilo que eu já conquistei, daquilo que eu já possuí, em tudo isso eu tenho que lembrar, se eu tenho, foi Deus quem deu. Se eu tenho uma vida abençoada, é Deus quem me abençoa. Então vereis a diferença de quem serve e de quem não serve. Buscar a Deus, servir a Deus, estar com Deus, clamando a Deus. Então Jó, ele não faz questões, ele não questiona Deus para saber o porquê estava acontecendo, simplesmente ele queria ter um entendimento de quem era Deus. Sabe, muitas vezes nós nos achegamos à igreja, algumas pessoas dizem, olha, eu já sou cristão desde que eu nasci, mas às vezes não conhece Deus, não temos um entendimento de Deus, nós conhecemos Deus superficialmente, não temos uma integração de quem é Deus. Se eu der isso para Deus, Deus vai me abençoar. Deus não precisa de ouro, Deus não precisa de prata, Deus não precisa de você para ser Deus, Ele é Deus sem você. Sou eu que preciso de Deus, sou eu que preciso reconhecer Deus na minha vida, sou eu que necessito pedir a Deus as conquistas, aquilo que vai alegrar meu coração. Muitas pessoas pensam que para agradar a Deus deveria abrir mão de todas as bênçãos. Tem pessoas que acham que dessa maneira, não há prosperidade, essa prosperidade não é de Deus. Na Bíblia que eu leio diz assim, Deus te dará tudo aquilo
que deseja o seu coração. Qual é o pai que um filho pedindo algo bom lhe dá algo ruim? Qual é o pai? Muitas vezes nós achamos, bom, então Deus não quer que eu seja próspero. Deus não quer a minha riqueza. Então eu vou abrir mão de tudo. E quantas pessoas agem desse jeito? Deus é quem abençoa. Eu sempre questiono, olha, Jó, ele era um homem bilionário, aí ele perde tudo, e quando ele já estava agradando a Deus, eu falo isso para as pessoas que são contra a prosperidade, eu faço um questionamento, eu digo, se Deus então, ele não ama a prosperidade, ele tira tudo que Jó tinha, ele permitiu, mas quando Jó tem um entendimento de quem era ele, Deus lhe dá tudo em dobro. Falei, agora que Jó tinha alcançado uma santidade de não ter bens, Deus vai lá e estraga tudo de novo, e dá em dobro para ele, sabe, questionamentos. Será que Deus não se agrada da prosperidade dos seus filhos? Será que Deus não quer a sua prosperidade? Será que Deus não quer a sua bênção? Quem é que veio roubar, matar e destruir? O inimigo. Ele veio fazer isso. Deus veio nos abençoar. E muitas vezes Ele não consegue contra a nossa vida, mas Ele entra contra os nossos bens. Será que o nosso coração está nos nossos bens ou está em Deus? Deus tem muito mais para dar do que aquilo que o inimigo consegue tirar. Muito mais. Então Jó, ele começa a questionar, no capítulo 37 em diante, é um questionamento. Jó começa a perguntar coisas para Deus, e Deus respondendo, e Deus dando a eles os porquês de tantas coisas, perguntando onde ele estava, o que acontecia, quando fazia os céus, fazia a terra, quem era Jó? No capítulo 42, Jó então, ele reconhece Deus, ele tem um encontro com Deus. Jó arrepende-se, mas nós podemos dizer, mas Jó tinha pecados? Quais eram os pecados de Jó? Jó, ele é visto como alguém justo, tem visto meu servo Jó como ele me obedece? Todo homem é vaidade, todo homem. Todos nós somos vaidade. Todos nós. Temos que ter essa integração com Deus, receber as bênçãos de Deus, mas sem que a vaidade entre no nosso coração, sem que o mal tome conta do nosso coração. Então Jó agora, ele se arrepende, diz assim no capítulo 42, então respondeu Jó ao Senhor dizendo, bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Agora eu sei quem é o Senhor, e eu sei que nenhum dos seus propósitos pode ser impedido. Quem é este que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso relatei o que não entendia, coisas que para mim eram inescrutáveis e que eu não entendia. Coisas que eu não entendia. Sabe, muitas vezes nós perguntamos para Deus, por quê? Mas perguntamos o que nós não entendemos. Os nossos questionamentos são, Senhor, me ensina, me mostra. Vê se há em mim algo mal, algo ruim, porque eu quero te servir. Não nos acostumarmos com a crise. Não. Deus não enviou crise para o seu povo. Deus não enviou mal para o seu povo. Os reis da terra, aqueles que querem sacudir, que querem dizer, Deus não governa sobre nós. Mas há um povo, e nós somos esse povo, que se rende aos pés do Senhor, e diz, Senhor, eu quero te servir. Senhor, eu quero te honrar. Senhor, eu quero te buscar. Senhor, ensina-me, Senhor, a te servir.
Há um povo diferente, há um povo que clama por justiça, há um povo que ora, e Jesus então diz: olha, no mundo tereis aflições. Onde vocês estão, tem tribulação, tem guerras, tem enfermidades, mas tenha bom ânimo, porque vocês vão vencer, porque eu venci. Em mim vocês terão paz. Em mim. Versículo 4, ele diz assim: escuta-me, pois, e eu falarei, eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Escuta-me. Senhor, escuta o meu clamor, escuta a minha oração. Senhor, escuta, Senhor, os meus questionamentos. Eu falarei, eu te perguntarei, mas me ensina. Eu não quero apenas resposta para essa situação. Eu quero entender o propósito de tudo isso. Eu quero entender de onde eu vim. Eu quero entender o porquê. Eu quero entender para onde eu vou. Por que essa guerra? Por que essa luta? Por que tudo isso? Jó estava falando com Deus. Eu quero entender, com o ouvir dos meus ouvidos, ouvir. Mas agora te veem os meus olhos. Abrir os olhos para conhecer a Deus. Os meus olhos agora te veem. É o mesmo homem que era próspero, era o mesmo homem que era justo, mas no capítulo 42, de muitos questionamentos, ele entende o porquê das coisas. E quando ele entende o porquê das coisas, ele não começa mais a se lamentar, ele não começa mais dizer que ele era injustiçado, ele não começa a usar a crise como desculpas. Sabe, há muito crente usando a crise como desculpa. Quis Deus dessa forma. Não, Deus quer o melhor para os seus servos. Não aceite a crise. Está todo mundo desse jeito. Na minha casa não. Há uma promessa para a minha casa. Todo mundo está vivendo isso. Na minha casa, não. A palavra do Senhor, ela nos ensina. Cairão 1000 de um lado, 10.000 do outro. Tu não serás atingido. Praga alguma entrará na tua tenda. Tomar posse da palavra de Deus. Entender Deus. Entender os propósitos de Deus. Os reis da terra serão sacudidos. As nações serão abaladas. Haverá muito barulho. Quando eu leio o Salmo 191, eu digo: o barulho do meu lado vai ser terrível. Vai cair muita gente de um lado, muita gente do outro. Mas a certeza é que eu não serei atingido. A confiança em Deus. Então Jó agora, ele é um outro homem. Depois do questionamento, ele é um outro homem agora. Olha, me ensina. No versículo de número 16, a palavra diz assim: e depois disto. Depois disto o quê? Depois de tudo que aconteceu no capítulo. E depois disto. Chega um momento que nós temos que falar: a minha vida depois disso. A minha vida depois do que aconteceu. A minha vida depois do que o inimigo se levantou furioso contra a minha casa, contra a minha família. Depois disso. E depois que eu entendi o propósito de Deus na minha vida. E porque o inimigo, ele se levanta contra a minha casa. Primeiro entendimento. Por que o inimigo te odeia tanto? Por que o inimigo te odeia? Por que o inimigo me odeia? Eu nunca esperei que o inimigo me amasse. O inimigo me odeia. Mas eu também não gosto dele não. Não tenho nada com ele. Não tenho nada com ele. Então buscar. Então o versículo 16 diz: e depois disto, viveu Jó 140 anos, e viu seus filhos, e aos filhos de seus filhos, até a 4ª geração. Longevidade é um prêmio
para quem obedece a Deus. Longevidade. A maior desgraça no mundo é vermos pessoas de 16 a 18 anos, a 24 anos, perdendo sua vida. Drogas, assaltos, tantas coisas. A morte prematura é algo mau, algo mau. É um roubo da vida. Ah, morreu tão jovem, foi roubado da vida. A longevidade é uma bênção de Deus. Viver muitos anos é um prêmio da obediência a Deus. Então, depois dessas coisas, corra, aprenda, busca, questione Deus, se pergunte a Deus: ei, me explica, me ensina, por que essas coisas estão acontecendo? A gente busca muito uma resposta imediata. Ó Senhor, eu preciso disso agora. Não, eu preciso de uma vida abençoada. Eu preciso de uma vida com Deus. O inimigo, ele vem de todos os lados. Ele não vai te tocar. Ele não vai mexer em você. Quem sou eu? Eu sou a menina dos olhos de Deus. Ninguém consegue tocar. Se eu caminhar com Deus, ninguém consegue tocar. E os discípulos, veja bem, eles foram aprendendo com Jesus. Eles foram ouvindo as palavras de Jesus, entendendo que no mundo teriam aflições, perseguições, mas isso não era a causa deles desistirem. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, diz assim a palavra do Senhor no versículo 25. Olha, Pedro tendo entendimento. Jó diz algo: eu te conhecia só de ouvir. Sabe, nós precisamos buscar. Eu acho muito interessante quando dizem, os discípulos de Jesus eram iletrados. Se eles eram iletrados, eles receberam um espírito de sabedoria. Porque Pedro, ele tem entendimento da palavra. Ele buscava a palavra. Ele buscava o conhecimento. Ele lia a Torá para entender os propósitos de Deus. Olha ele repetindo as palavras do salmista. Capítulo 4, versículo 25, ele diz assim: que disseste pela boca de Davi teu servo. Pedro disse que foi Davi que escreveu aquele salmo, mas os historiadores dizem que não sabem quem foi. Mas Pedro diz, pela boca de Davi, ele diz: porque bramaram os gentios e os povos pensaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente contra o seu santo filho Jesus, que tu ungistes, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede a teus servos que falem com toda a ousadia as tuas palavras. O que está faltando para a igreja hoje? Ousadia, conhecimento de Deus. O que está me faltando? Ousadia, conhecimento de Deus. O que Pedro buscou? Conhecimento. Olha, tudo que vem vindo, tudo que está se levantando, já estava escrito. Pedro diz, olha, tudo que eles fizeram, tudo que eles se levantaram contra o santo filho Jesus. E quando o inimigo vem contra você, é porque você é a imagem e a semelhança de Cristo. Ele quer nos destruir, pensando que pode nos destruir. Não pode, não pode. Então Pedro e João, eles tinham entendimento. Conceda aos teus servos que falem com ousadia. Fale com ousadia,
contra os males que se levantam, contra as enfermidades. Fale com ousadia. Deus está com você contra os principados, contra os problemas financeiros, contra os problemas familiares. Fale com ousadia, crendo no Senhor. Quem é o homem para que Deus ame? Quem somos nós? Mas Ele nos ama. E Ele deu poder para que possamos pisar serpentes e escorpiões. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Tome posse da palavra. Vai buscando a palavra. Conhecimento da palavra. Paulo escreve aos Coríntios capítulo 12. Do versículo de número 1 até o de número 9. Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo, que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso, e ouviu palavras inefáveis, que ao homem não é lícito falar. De alguém assim me gloriarei. Eu mais de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas deixo isto, para que ninguém cuide de mim, mais do que em mim vê, ou de mim ouve. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim, e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Baixe o teu eu. Sem Deus, nada sou. Sem Deus, nada posso. Deus enriquece e não acrescenta dores. Tome posse das palavras. Tome posse. Conheça a Deus. Pergunte a Deus. Não pergunte a Deus apenas pelo momento, mas pergunte a Deus pelo propósito. Qual é o caminhar? O porquê? Paulo, muitas pessoas poderiam dizer: Paulo, mas todo dia o inimigo vem te dar uma bofetada, todo dia o inimigo se levanta contra você. E ele diz: olha, eu recebi tanto de Deus, que a minha vaidade poderia me inflar. Sabe, tudo que eu tenho, tudo que eu possuo, toda a minha casa, toda a minha família, é Deus que me dá. De mim eu não tenho nada, nada. Por isso, Deus, Ele me fortalece nas minhas fraquezas. É na minha fraqueza que eu busco Deus. É em Deus que eu me fortaleço. Nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Você quer ser vencedor? Você quer vencer as crises, os problemas? Não pergunte por que Deus está fazendo. Confie em Deus. No final, tudo vai dar certo. Se não deu certo, ainda não chegou no final. Mas no final, tudo vai dar certo. Você crê em Deus? Se coloque em pé. Fale com Deus. Há um momento que precisamos confiar. Não olhar simplesmente o momento que nós estamos vivenciando. Não parar no momento, não usar o momento como desculpa. Ah, olha, eu não consigo. Consegue. Em Deus, eu tudo posso. Eu posso vencer essa situação? Pode, pode. Nas minhas fraquezas,
Deus tem nos mostrado isso. Deus tem nos abençoado. Deus tem nos surpreendido com as suas bênçãos. Eu não sei qual é as suas necessidades, mas saiba de uma coisa. Depois disto, a vida de Jó teve uma mudança. Depois do entendimento. Você só vai sair de uma situação enquanto você não aprender. Você permanece ali aprendendo. Até aprender. Deus quer que você aprenda. Se veio uma situação, é porque nós precisamos aprender algo com essa situação. Deus não quer que você permaneça nessa situação. Não use a situação como desculpa. Não concorde com o inimigo. Ah, todo mundo está vivendo desse jeito. Na minha casa, não. Na minha família, não. Os meus filhos, não. Meu casamento, não. Os meus negócios, não. Não confirme. A palavra do Senhor diz: o que dois confirma aqui na terra, é confirmado nos céus. E muitas vezes nós confirmamos com o inimigo. O inimigo diz: eu vou te destruir, vou te deixar você na lona. E você diz: é assim mesmo. Não é assim mesmo, não. O meu Deus é o dono da prata e é o dono do ouro. O meu Deus tem a promessa: não haverá entre vós enfermos. É promessas. Eu te abençoo, eu te dou o melhor. Se quiserdes entender, comereis o melhor desta terra. É uma decisão de entender, de compreender, de buscar, de questionar, não para saber o momento, mas saber o propósito. Quem somos nós em Deus? Por que fomos chamados? Por que fomos separados? Desde o ventre da tua mãe eu te escolhi. Deus não te escolheu à toa. Deus não te separou à toa. Você apresentou seus filhos no altar a Deus, não entregue ao inimigo. O inimigo não tem poder sobre sua casa, sobre os seus filhos. Não aceite, é assim mesmo. Não. Tome posse. Ah, mas está todo mundo quebrado nesse país. Está todo mundo, mas nós vamos superar crises. Deus vai enviar, Deus vai dar o sustento, Deus vai dar o sobejo. Deus sempre me surpreende, Ele sempre dá além daquilo que eu peço, porque eu não sei pedir. Eu não sei pedir. Deus sempre dá além, vai além. Essa é uma manhã que a palavra, depois disto, fará a diferença na tua vida. Depois que eu compreendi Deus, depois que eu entendi Deus, depois que eu entendi o propósito de Deus, depois que eu entendi por que o inimigo me odeia, depois dessas coisas, vem a bênção de Deus. Deus vai estar derramando bênção nesta manhã. Deus estará ministrando ao teu coração. Esta é uma manhã especial que você está aqui nesse lugar. Esta é uma manhã que Deus está esclarecendo, abrindo os teus olhos. Sabe por que Deus te trouxe aqui esta manhã? Você não é um coitadinho. Você é príncipe, você é princesa. Sacerdócio real. Você é alguém que abala o inferno. O inferno quer te paralisar, porque você é alguém que faz mal ao inferno. E Deus te separou para isso. Não aceite. Ah, mas é assim mesmo. Ah, o governo se abala. Deus põe governo e Deus tira governo. Não se preocupe com os reis da terra. Deus estava falando isso ao seu servo. Olha, eu vou rir deles. Eu vou rir deles. Porque o que eu faço não é pelas nações, é por você. Eu te escolhi, eu te separei, é você. Entenda isso. Ah, se o Brasil vai bem, eu vou bem. Eu oro para que o Brasil vá bem, para que ninguém me perturbe. Mas eu sei que eu vou bem.
Tenha confiança em Deus. Eu e Deus somos a maioria. Essa manhã é amanhã do depois disto. É amanhã depois do entendimento. Deus vai mudar a tua vida hoje. Você crê nesta palavra? Nós vamos orar. Deus vai mudar a tua vida hoje. Depois disto, comece a louvar a Deus, comece a agradecer a Deus, comece a bendizer a Deus. Deus está no controle. Os seus inimigos, Deus vai rir deles. Deus vai te abençoar, vai te prosperar. Sabe por que eu oro para que você seja prosperado? Para que a igreja seja próspera. A igreja só é próspera se você for próspero. Só se você for próspero. E eu digo que prosperidade não é para todo mundo não, é só para gente inteligente. Só para gente inteligente. Quem é dizimista? Só pessoas inteligentes. Só quem entende aliança com Deus é dizimista. Tem muitas pessoas que não entenderam ainda o porquê ser dizimista, o porquê ser ofertante, o porquê investir na obra de Deus. Tem pessoas que não entenderam ainda. Mas Deus nessa manhã vai tirar as escamas dos teus olhos. Deus é um Deus de prosperidade. Não permita as pessoas falar o contrário para você. Use sempre a vida de Jó. Se santidade é não ter dinheiro, por que Deus dá o dobro para Jó? É uma pergunta. Deus vai te abençoar. Você vai entrar nesse ano que você vai se perguntar como mudou a minha vida. E você vai entender, depois disto, Deus vai tirar a tristeza do teu coração. Angústia. Deus tirou o medo de Jó. Deus tira o teu medo também. Não tenha medo de nada. Não volte ao passado. Jó poderia ficar a vida inteira lamentando pelo que ele tinha perdido. Mas ele começa a agradecer pelo que Deus estava dando. Comece a agradecer pelo que Deus está te dando agora. Não olhe mais para o passado. Eu tinha isso, eu era isso, eu fazia isso. Olhe para o que Deus vai te dar agora.